o último título tenha sido em 2005, foi nos pontos corridos, naquela partida contra o Mojimirim em Mojimirim, não foi numa decisão. Mas em 2013 o São Paulo chegou à sua última final contra o Corinthians, que pode até ser adversário, Corinthians ou Santos, time classificado. Hoje, estreia do Cuca como técnico, ele já de cara no tempo normal quebrou um tabu, manteve o 0-0, a primeira vez que o São Paulo consegue um empate em 8 partidas aqui no Allianz Parque como visitante, e depois nas penalidades ele leva o São Paulo à decisão do título paulista. Já projetando esta decisão nos 2 próximos finais de semana, dá para falar que o Hernanes tem pouquíssimas chances de atuar no primeiro jogo. Pode até ficar à disposição, mas pelo tempo de recuperação, se ficar à disposição, provavelmente como opção no banco de reservas. E o Pablo, este sim, com dores na panturrilha direita especificamente no final da recuperação, ele terá uma semana inteira para retornar, se recuperar e ser uma das opções ofensivas do São Paulo nas 2 partidas decisivas do Campeonato Paulista. Em relação ao time que jogou hoje, o único pendurado era o Antony, ele não recebeu o 3º cartão amarelo, e agora a gente vai ficar posicionado aqui aguardando que daquela sala ali saiam os jogadores do São Paulo. Os do Palmeiras também vão passar por aqui para acompanhar aquilo que eles poderão falar a respeito da classificação do São Paulo para mais uma decisão. O Cuca chega, estreia com o pé direito, já coloca o São Paulo na final do Campeonato Paulista. Um time que chegou a ser qualificado como última força nas quartas de final, conseguiu 2 vitórias contra o Ituano, 2 empates contra o Palmeiras e agora está na decisão e espera seu adversário que sai do confronto desta segunda-feira. O Eduardo de Menezes vai acompanhar a entrevista do Luiz Felipe Scolari. Nós também vamos acompanhar a entrevista do técnico Cuca, que hoje assinou a súmula, foi o técnico para valer do São Paulo e terá muita informação do primeiro finalista no decorrer da programação da ESPN. Bruno. Muito bem, o Edu de Menezes está pronto também lá no Allianz? Vamos ver se o Edu... Não, daqui a pouquinho tem o Eduardo de Menezes, então o Edu vai acompanhar também o pessoal do Palmeiras. Senhores, os méritos do Cuca nessa classificação. Para vocês, qual é o mérito dessa mudança no São Paulo? São Paulo sem o Pablo. A ausência do Hernanes acho que já era esperada, mas a questão de não ter o Pablo e a modificação que ele fez no time e que acabou eliminando o Palmeiras assim dentro do Allianz. Eu acho que os méritos a gente tem que dividir 90% Mancini e 10% Cuca. Só 10% do Cuca? Eu acho que 10% do Cuca, porque quem montou essa equipe foi o Mancini junto com o Cuca, lógico, mas no dia a dia, quem observou, quem passou para o Cuca as características dos jogadores, quem montou, quem observou em relação às dificuldades enfrentadas foi o Mancini. Porque ele estava ali no dia a dia, ele tinha esse retorno dos jogadores, passava para o Cuca e aí depois eles montaram a equipe. Eu acho que o Cuca passa uma segurança maior para a equipe, passa uma segurança maior não, mas é o treinador agora que está ali, ele deve ter falado algumas coisas diferentes em relação ao próprio Mancini, mas eu acho que tem muito méritos aí do Mancini pelo elenco, pelo time que formou, pela forma como ele conseguiu montar essa equipe e com a velocidade, né? Com a velocidade que ele fez. Fundamental Antony, fundamental Luan. O Igor Gomes, quando entrou, eu acho que aquilo que estava faltando para a equipe do São Paulo, que é a ligação do meio-campo ao ataque com velocidade e qualidade, porque não adianta você só correr, você tem que saber jogar, né? E acho que ele foi muito bem também. O próprio Everton Felipe, que estava esquecido, acabou jogando esses jogos, eu acho que ele não comprometeu, também não fez muitas coisas, mas ele não comprometeu, acho que dentro da função esperada e escalada, eu acho que ele conseguiu dar conta do recado. E hoje, pela ausência do Pablo, é a questão da velocidade. Velocidade para cima dos zagueiros da equipe do Palmeiras, justamente aproveitando aquilo que o São Paulo tem de melhor. Era nítido hoje no primeiro tempo, nós estávamos assistindo lá, era nítido a velocidade dos meio-campistas do São Paulo contra a velocidade dos jogadores do Palmeiras. Sim. O Antony pegava a bola e partia para cima, levava vantagem. O próprio Igor Gomes, com as movimentações, deixou o Felipe Melo cansado, porque o Felipe muitas vezes seguia o Igor Gomes e aí deixava o espaço para os jogadores do São Paulo jogarem. Eu acho que com o tempo, né, com a maturidade, com um pouquinho mais de confiança, isso vem com a evolução dos jogadores, por exemplo, os jogadores, os são paulinos, né, os jogadores mais jovens, né, do São Paulo no meio campo, poderiam aproveitar um pouco mais os espaços deixados, justamente por essa movimentação. Mas como é semifinal, um jogo de... você não pode errar muito, né? Então nós vimos aí o Luan um pouco mais fixo, segurando um pouco mais a posição. Mas é um time que realmente
tem muita velocidade. Isso pode fazer a diferença no futebol que se joga hoje. E por outro lado, né, Breiler, esse espaço no meio de campo ali do Palmeiras, principalmente por causa da lentidão do Felipe, do posicionamento do Bruno Henrique, foi o que causou a derrota do Palmeiras no meio da semana para o São Lourenço e que hoje se mostrou de novo um meio de campo ali muito frágil defensivamente, algo que a gente não via no ano passado. Essa consistência do Palmeiras tem se perdido. Aos poucos, acho que o Filipão precisa fazer com que a equipe não só reavive o espírito do ano passado, mas também uma certa organização que a gente vê se perder nesse meio-campo do Palmeiras, que talvez fosse o grande ponto positivo do trabalho do Filipão no Palmeiras. E acho que pelo lado do São Paulo, né, cabe ressaltar que a passagem de bastão do Mancini para o Cuca é muito acima do esperado, pelo que foi o início de trabalho do Mancini. Até aquele jogo contra o São Caetano, o Mancini já tinha tentado de tudo e o São Paulo parecia que regredia a cada jogo. E aí, a partir dali, no jogo contra o Ituano, que ele foi praticamente forçado a dar chances aos garotos da base, o São Paulo conseguiu se encontrar e acho que o Mancini entrega o São Paulo para o Cuca com um sarrafo mais alto. E o Cuca também vai precisar manter o São Paulo nessa direção que o Mancini deixou, mesmo que aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, mas conseguiu entregar um projeto de time para o Cuca e acho que ele vai saber aproveitar com a experiência que tem. E acho que o mérito dele hoje foi do espírito, de mostrar ao São Paulo que era possível não derrotar, mas superar o Palmeiras jogando no Allianz e conseguir essa classificação que é gigante. Se a gente analisar o que foi o começo de campeonato do São Paulo e constatar hoje que o time chega à final com condições de ser campeão, houve uma grande evolução, o Mancini é parte disso, mas é impossível dissociar essa evolução do São Paulo dos garotos da base que deram uma outra cara para o time, que deram esperança ao torcedor são paulino e hoje, mesmo jogando sem seus principais jogadores, as principais contratações, essa garotada conseguiu representar muito bem as cores do São Paulo e fazer com que conquistasse essa classificação. O São Paulo não chega a uma final de campeonato paulista há 16 anos. E hoje o que o São Paulo fez é muito grande e eu acho que atribuo boa parte desses méritos aos garotos de Cotia que receberam a chance e souberam aproveitar. Pessoal, tem uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Não sei se vocês sabem a resposta. Possivelmente isso vai ser analisado ali, vai ser questionado para o Filipão ou mesmo ali na zona mista. Não sei se vocês já sabem responder, mas certamente vai ser algo que vai repercutir muito também nessa segunda-feira. A pergunta é, por que o Dudu não bateu o pênalti? O Dudu, muitas vezes, ele é o cobrador do Palmeiras. O Dudu, muitas vezes, é o capitão do Palmeiras. Por que em uma cobrança de pênaltis, mesmo quando o pênalti vai ali, mesmo quando a decisão vai para as penalidades alternadas, o Dudu não bate? Quem sabe? Eu acho que a decisão por pênaltis é muito particular e muitas vezes o torcedor não entende. Eu vejo o Dudu como uma grande liderança desse time do Palmeiras, mas não colocaria nenhum tipo de fardo nas costas dele por não ter batido, porque é momento. A partida do Dudu foi abaixo do que a gente está acostumado a ver. E o jogador que chega assim, às vezes é mais honesto em dizer que não se sente pronto, que não se sente confiante, e acho que pelo menos, mesmo sendo um jogador experiente, acho que contribuiria mais sendo honesto e abrindo. Imagino que ele tenha feito isso com o Filipão, a não ser que tenha sentido alguma contusão, que não parece ter sido pelo fim de jogo dele. Não sabemos se a decisão foi dele ou se foi do Filipão, né? Aí vamos aguardar, vamos ver se tem algum tipo de declaração sobre isso. Porque em outras cobranças, o Palmeiras passou por decisão aí de pênalti no Campeonato Paulista contra o Santos, ou mesmo em tempo normal, e o Dudu normalmente bate. Né? Mesmo em jogos importantes, ali decisivos, o Dudu é o cara que vai bater. Por que será que dessa vez ele não bateu? Será que não foi uma escolha da decisão da comissão técnica? Será que ele não estava bem? Porque, como o Breiler falou, ele é a liderança do time. Ele é o cara que decide os grandes jogos para o Palmeiras. Mas o Dudu é um jogador que tem se desgastado muito nesse início de temporada. Tem sido bastante utilizado. O próprio Goulart, que bateu o pênalti e errou, aparentemente seria substituído pelo Felipe Pires, pelo menos aparentemente. Não sei se o Filipão depois vai confirmar isso na entrevista. Mas já tinha uma substituição pronta, que era a entrada do Felipe Pires. Aí o Vitor Luiz se contunde, ele prefere tirar o Vitor Luiz, que aliás é um dos batedores do Palmeiras, para a entrada do Diogo Barbosa, que até bateu bem.
Mas não sei se exatamente ali a substituição era no Goulart. Aparentemente, sim. Mas acho que cabe esperar a explicação do Filipão, até a explicação do Dudu, para não tratar isso de forma simplista. Hoje os pequenos detalhes contam muito, as comissões técnicas analisam e acho que provavelmente o nível de desgaste físico talvez tenha contado nessa decisão de poupar o Dudu pelo que ele vem se desgastando nesse início de temporada. Funciona dessa forma. Normalmente você tem os treinamentos, sim. E aí o cara treina. Aí treina, chega na hora do jogo, aí tem o Felipão tá lá e pega a lista, vem cá, você são os batedores. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Vocês aceitam bater? Quem tá bem para bater e tal? E aí os caras vão falando, eu bato. Provavelmente a pergunta deve ter sido feita pro Dudu. Dudu, e aí, você bate? Ele deve ter falado alguma coisa. Não, estou sentindo alguma coisa, não quero bater, porque funciona dessa forma. O treinador passa, como você falou, ele é uma referência, ele já bateu vários pênaltis. Então o Dudu provavelmente foi questionado sobre bater o pênalti ou não. Sim. Interessante, eu estava pensando que o Breler falou que boa parte dessa classificação do São Paulo deve se acreditar à base. De fato, hoje São Paulo e Palmeiras acho que são as duas melhores bases do Brasil, né? E o Santos acho que está ali bem pertinho. No caso do São Paulo, a chegada dos jogadores, ela não foi feita da maneira correta. Esses jogadores da base do São Paulo são muito acostumados, eles viajam, eles treinam muito bem, tem bons preparadores, tem uma baita estrutura lá em Cotia, então eles se formam, chegam ali aos 18 anos, 19, aos sub-20, com muita experiência e com a melhor formação que você pode ter. Agora, para você passar para o profissional, isso é uma coisa muito delicada. Deve-se haver um planejamento para você fazer essa transição que é muito crítica. Muitas vezes você acaba queimando talentos porque você não faz uma transição como se deve fazer, porque são universos completamente diferentes. E não foi feita essa passagem. Esses meninos, eles entraram no time por conta de um caos de decisão e de planejamento que o São Paulo enfrentou desde que decidiu demitir o Diego Aguirre. Então teve todo o caso do Jardine, aí depois essa demora para chegar o treinador que era o Cuca, com o Mancini no meio, a desclassificação da Libertadores pesou demais, e de repente esses meninos se veem numa condição de ter que disputar uma fase de mata-mata com o time não apresentando nada, se classificando na Bacia das Almas, e eles vão enfrentar o Ituano, não na condição de favorito, mas eles são garotos, né? E acabam assumindo um fardo muito grande. Some-se a isso toda a conjuntura dos últimos anos do São Paulo. Então, de fato, foi uma responsabilidade muito grande, eles foram jogados na fogueira. Sim. E daí acho que pesou muito dessa formação, que eles aguentaram. Eles aguentaram isso e hoje passaram o seu pior teste, que foi enfrentar o Palmeiras no Allianz, né, lotado, tomado por palmeirenses, com o São Paulo com o retrospecto o pior possível lá. E acho que talvez tenha sido a melhor partida que o São Paulo fez no Allianz Parque. E como um time grande, como um time à altura do Palmeiras. Todos os outros jogos o São Paulo estava pequenado, ele era dominado, jogava lá e saía com o rabo entre as pernas, como que tocado daquele lugar, como se não fosse o São Paulo. E hoje foi diferente. Então, assim, foi por linhas tortas, mas esses meninos eles acabam passando uma prova de fogo e se colocam como uma alternativa viável para esse time que vai seguir no Campeonato Paulista e vai seguir em Brasileiro e Copa do Brasil. Desde que não será sejam vendidos, reforçado. Desde que não sejam vendidos. Aí é uma outra questão. O São Paulo está fazendo muito investimento. Quer dizer, o que adianta? Então você pega e o dinheiro que você eventualmente negocia, o Antony, o Luan, o Lisieiro, foi o quê? Para trazer o Tietê, para trazer o Pato? Sim. Não é assim. Acho que o São Paulino ele vai acreditar no time e de que a mentalidade mudou e não era aquela do Leco que vendeu todo mundo, vendeu o Luiz Araújo, o Thiago Mendes, tal, que desmontou o time que seria montado, estruturado para o Rogério Ceni, né? Que com a chegada do Raísso talvez tenha mudado. Vamos ver, de repente um jogador precisa ser vendido? Talvez sim, as contas não fecham, mas hoje você tem 4 jogadores importantes e titulares, ou quase todos titulares. Vamos ver se o Igor vai sustentar essa posição quando voltar o Hernanes, mas você tem Luan e Lisieiro, Antony, esses 3 são titulares hoje absolutos do São Paulo. E o Igor, que é um quase titular. Por terem matado no peito essa oportunidade, como o Maurício falou, na fogueira,
Acho que esses garotos merecem consideração e carinho do Cuca na sequência do trabalho. Não podem ser vistos como meros acessórios. Tem de ser vistos como jogadores importantes e que merecem oportunidade, e acho que o Cuca deve isso a eles, e o Mancini também, por ter trabalhado, por eles terem salvado a pele do Mancini, vamos dizer assim, porque o Mancini também pegou uma fogueira e contou com os garotos. Eles merecem um carinho dessa diretoria, e não para serem tratados como jogadores descartáveis, no caso de um bom negócio, ou vendáveis, mas sim como jogadores importantes que o São Paulo faça questão de contar com eles até o fim da temporada. Vamos direto lá para o Allianz Parque. O Eduardo de Menezes também está por lá, aguardando, claro, a saída dos jogadores do Palmeiras. Também a entrevista do Filipão, que a gente vai acompanhar por aqui. E não sei se o Edu já sabe responder o que todos estão nos perguntando. Edu, por que o Dudu não bateu o pênalti? A gente estava lembrando, né, Edu, que em outras decisões, outros pênaltis importantes, o Dudu já apareceu, já cobrou. Por que hoje foi diferente? Você já sabe, Edu? Eu levantei isso com... O Edu acho que não sabe. Talvez ele não saiba ainda. Ele só levantou. Ele só levantou, mas talvez ainda não tenha a resposta. Ninguém cortou. Levantou, mas ninguém cortou. Daqui a pouco a gente volta lá com o Edu. O Zé falou, atribuiu 10% de méritos para o Cuca, e acho que a maior parte dos méritos é mesmo para o Mancini, mas já eu entro nesse assunto. Deixa eu voltar lá, porque acho que agora o Edu de Menezes está pronto. Agora sim, Edu, vamos ver. Olá, Bruno, tá me ouvindo agora? Bom, vamos lá. Vamos contar essa história aqui para vocês. Vocês estavam perguntando sobre o Dudu, né? O Dudu, por que ele não foi para a cobrança de pênalti, né? Isso, claro que a gente levantou até aqui com alguns companheiros, alguns jornalistas que estão no dia a dia do Palmeiras. E o Dudu realmente bateu pênalti importante recentemente, até no próprio Campeonato Paulista, no decorrer dos jogos, mas tem esse detalhe, né? Eu acho, ali, conversando, pelo menos com quem é do futebol, esse momento é muito da confiança. O Dudu não foi bem hoje. Talvez ele tenha tirado o pé justamente para isso. Olha, eu não sei se vou contribuir, então na minha avaliação, essa questão da confiança pode pesar num momento como esse. Ele imagina que, eu não vou para a cobrança, então outros jogadores estão em melhores condições, mas essa é uma pergunta até que a gente pode levantar para o técnico Luiz Felipe Scolari, deve responder também, inclusive com a escalação do Fernando Praz, né? A gente tem que explicar porque o Fernando Praz foi escalado hoje justamente porque o Palmeiras imaginava que poderia ir para os pênaltis, e na avaliação da comissão técnica o Fernando Praz é um bom goleiro para esse tipo de situação. O Everton também, inclusive foi campeão numa decisão por pênaltis na Olimpíada, né? Conquistando uma medalha de ouro inédita para o futebol, mas tem esse detalhe, a opção do Felipão pelo Fernando Praz. Foi escalado, conseguiu pegar um pênalti, passou perto em outra bola, mas também tem outro ponto que a gente pode levantar até para debate. Até quando, né, vai essa oscilação do Palmeiras na parte do equilíbrio emocional? Porque a gente viu aqui, o Palmeiras não tem rendido, né, para muitos, isso é um fato, né, na parte técnica, na parte tática, mas a questão emocional. Nesse momento, o Palmeiras foi para os pênaltis ali, que pesa muito esse tipo de situação. Desperdiçou cobrança. Então, pode, de repente, ter essa situação para o Palmeiras que recentemente, e aqui também estava lembrando com alguns companheiros, perdeu para Corinthians, Barcelona do Equador na Libertadores da América, também nesse tipo de situação, em uma cobrança de pênalti. Então, agora pensar em Libertadores da América. Tem o Júnior Barranquilla aqui na quarta-feira, né? E o Palmeiras seguindo nessa fase de grupos. Mas vai essa pergunta, Bruno, será que os nossos analistas estão observando isso? Palmeiras, nessa questão emocional, será que está derrapando um pouquinho nesse momento tão importante da temporada? Daqui a pouquinho o Felipão vai aparecer aqui para a gente conversar com ele. Boa, Edu, vou passar para os nossos comentaristas. Vocês acham? Acho que é mais uma questão de bola mesmo ali, de jogo. Em algum momento o Palmeiras se impôs como mandante da partida? A gente viu ali nos